Então, pessoal, eu sou o professor Otávio, recém entrei aí no desafio faz um mês e meio, e é um prazer dar essa minha primeira aula aí para vocês. Vou tentar ligar minha webcam aqui, vamos ver se eu consigo. Boa noite para vocês, pessoal. Consegui ligar minha câmera. Bom, iniciando os trabalhos, a aula de hoje vai ser uma aula de introdução à lógica, e mais profundamente vai ser sobre a lógica aristotélica. Enquanto eu vou dando essa aula, a professora Bruna ela vai tentando acertar o computador dela ali para entrar na aula junto com a gente. Para falar de lógica e falar de lógica aristotélica, a gente precisa ir direto para a filosofia grega, né? E onde que está a filosofia grega no nosso período histórico? É lá na antiguidade, né? Entre os anos 500 antes de Cristo, 300 até o ano 0, o ano 100, a gente vai tratar da antiguidade. E lá tinha muito conhecimento, principalmente na Grécia. Os filósofos gregos, mais precisamente os filósofos naturalistas, são responsáveis pelo surgimento da filosofia ocidental. E qual que é a grande sacada desses filósofos? Eles observaram a natureza e tentaram responder à natureza a partir dela mesma, sem nenhuma história sobre deuses ou alguma mitologia, algum conto fantástico. Era a natureza por si mesma. Então, se você olhava a água, o ar, a terra, você tentava responder o que eram essas forças da natureza através delas mesmas, né? E o primeiro filósofo a fazer essa questão foi o Tales de Mileto. Bom, o que nos interessa nessa questão de questionar a filosofia nesse período? É que lá existe o start, né? Então, as pessoas que fizeram esse start, elas se questionaram o porquê que esse start aconteceu. E aí vocês podem ver no slide. A busca pela verdade é esse motivo. Eles queriam encontrar a verdade. Qual é a verdade, né? Por que que a realidade é assim? A água, ela é água, o fogo, ele é fogo. Por que que ele é assim? Então, eles questionaram isso e descobriram algumas questões físicas, algumas questões mentais, filosóficas, psicológicas, descobriram diversos conhecimentos que vão fundamentar a ciência atual, né? E ali vocês podem ver que eles tinham dois estados mentais principais, assim, o conhecimento, que é esse desejo pelo conhecimento da verdade, e o outro estado mental é a ignorância, que é aceitar como as coisas são. Como vai se dar essa diferença entre esses dois polos, conhecimento e ignorância? A ignorância, aceitar como as coisas são, é você olhar para a realidade e aceitar como a realidade é, à sua volta. Bom, o computador é assim porque o computador é assim, entendeu? A internet funciona assim porque a internet funciona assim. E deu. Já o conhecimento, ele vai além disso, né? Por que que a internet é assim? Como surgiu a internet? Por que que o computador é assim? Como surgiu o computador? O que o computador faz? Qual é o processo dele? E aí, imagina agora, eu estou falando sobre o computador e a internet, imagina agora uma pessoa que morava lá no ano 500 antes de Cristo. Aí que a coisa pega, porque ele está olhando para a natureza, ele está olhando para a sociedade à sua volta e a natureza. Não tinha todas essas distrações à nossa volta. Aí que está o negócio. Ele olha para a natureza, vê a tempestade, vê os raios, vê os vulcões, e ele começa a se questionar isso. E ele vê a si mesmo dentro de tudo isso.
e ele começa a questionar o conhecimento. Pode avançar o slide para mim, por favor? A próxima página. Isso. O que é esse real? Aí que a gente entra. O ser humano tem em si, segundo esses filósofos gregos, o desejo por buscar a verdade. Então, esse estado contemplativo da natureza vai ser um estado filosófico mental. Então, você contemplar a natureza, contemplar a sociedade, contemplar as suas coisas e ver essas coisas buscando o conhecimento da verdade, você está fazendo um movimento filosófico. E isso é real, você está olhando para a realidade e isso está acontecendo em ti. É um processo mental, que a gente vai fundamentar isso na filosofia como um processo da razão. Você tem que utilizar a razão, que está aqui dentro de nós, né? Esse processo mental, que é a racionalidade, e você tem que ver a realidade através dela, e vão existir diversos procedimentos racionais. E é aí que a gente vai começar a entrar na lógica. Pode avançar o slide também. Muito obrigado quem está fazendo esse trabalho por mim. Muito obrigado. E dentro de tudo isso, buscando a verdade, olhando a realidade, a sociedade, vão ter algumas dificuldades no caminho da filosofia. Pessoal, tá tudo tranquilo? Temos alguma dúvida até aqui, esses primeiros 10 minutinhos de aula? Tá tudo bem? Dá um tempinho ali, tá perfeito. Pô, obrigado, Gerson. Muito obrigado aí por estar acompanhando o desafio e as aulas. Então, vamos dar uma continuidadezinha aqui. Vamos comentar uma por uma dessas dificuldades que a filosofia tem para alcançar a verdade. A primeira dificuldade é que os sentidos enganam, né? Os sentidos, quais sentidos? Os sentidos do seu corpo, os 5 sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar ali, né? Eles são os nossos 5 sentidos e eles não respondem sempre à verdade. Porque a perspectiva de luz, por exemplo, como uma luz está entrando num quarto, influencia a cor que o quarto pode estar. Portanto, a visão não expressa a verdade do que está na minha frente. Ela expressa o que a visão mostra, que é a limitação do nosso sentido. O tato, a gente toca nas coisas e as coisas, elas são todas concretas, né? São duras, mas no estado físico elas são energia, né? Também, e matéria. Mas você não sente elas vibrando na sua mão. Então, o sentido, elas enganam, eles nos enganam. Isso vai ser demonstrado na filosofia dentro da corrente filosófica cética. Os céticos, eles avançam. Olha, a professora Bruna, chegou. Boa noite. Acho que tu tá sem o microfone. A gente não tá te ouvindo, eu acho. A gente não consegue te ouvir. Sumiu os slides também. Mas a gente estava aqui falando sobre a continuidade e as dificuldades que a filosofia tem diante da busca pela verdade. E vamos continuar aqui a nossa questão, enquanto o pessoal tenta reorganizar ali. Os sentidos enganam. A segunda coisa que a filosofia tem de dificuldade para buscar a verdade é a instabilidade das emoções. O ser humano tem esses estados mentais ou processos mentais também emotivos. E é clássico, né? É senso comum a gente perceber eu fiz aquilo porque eu estava no alto da minha emoção, eu estava flor da pele, então eu tomei aquela decisão. E as emoções são instáveis principalmente nas decisões de convívio,
que são decisões éticas, que é outro ramo da filosofia. Então, para buscar a realidade das relações humanas, ou então você vê as coisas através das emoções, nem sempre é muito bom para isso, né? A informação, agora o terceiro ponto, é que a informação, ela pode ser mentirosa. Como assim a informação pode ser mentirosa? A gente está na época das fake news, né? Então, a informação, ela pode ser manipulada. E como que ela pode ser manipulada? E aí você pode ter esses dois outros tópicos abaixo. O contexto político e social pode interferir na fonte dessa informação, e a situação econômica dos indivíduos pode interferir em como essa informação é veiculada. Por exemplo, um rei vinculando uma informação. Imagina na época, né, da antiguidade lá, a sociedade funcionava de outra forma. Os gregos, apesar de democráticos, eles também viviam dentro de uma noção de impérios, né? Todos eram impérios à sua volta. Então, um rei, um imperador falando uma coisa é de se dar crédito. Então, o contexto político e social e a situação econômica podem deturpar o questionamento sobre a verdade. E também a situação econômica, imagina o contexto político e social brasileiro, onde se tem pobreza, miséria, fome, desemprego, a demasiada manipulação política de informação. Então, isso até hoje permanece e isso dificulta a nossa busca pela verdade. Posso dar continuidade nos slides agora? Para a próxima página. Então, essa investigação da verdade, ela vai precisar de uma continuidade, né? Porque essas dificuldades não podem parar o nosso desejo por buscar a verdade. Então, como a filosofia enfrentou e continua enfrentando as dificuldades para se chegar até o conhecimento da verdade? A gente vai estar cada vez mais aprofundando como a questão do conhecimento e como os procedimentos para se compreender a verdade são necessários. Observam? Existe um desejo em nós de buscar a verdade. Existe, depois desse desejo em nós de buscar a realidade e a verdade, a gente encontra as dificuldades nesse meio, dificuldades sociais, políticas e as dificuldades do nosso próprio corpo, que é limitado, né? Os nossos sentidos, as nossas emoções, elas não são perfeitas, não são perfeitas, elas não compreendem a realidade como um todo. Elas veem as particularidades e dessas particularidades a gente vai tentando compreender o conhecimento. Então, qual é o próximo passo? Vamos dar continuidade no slide. É o primeiro questionamento filosófico. O que é a realidade? Realidade agora traduzido por ser. O que é o ser? Porque a realidade para os antigos era viva e ainda é para nós viva, né? O planeta Terra, o espaço, tudo, o universo é um ser, é vivo, né? Então, o ser e o não ser. O real e o ilusório. O que é o ser e o que é o não ser? O real seria o ser, realidade, ser, ilusório, não ser. Aquilo que contradiz o que é o ser. A gente está entrando no âmbito agora da metafísica para baixar para a teoria do conhecimento. Então, a primeira resposta que os filósofos vão ter para esse questionamento é que a realidade ela é movimento. Porém, a gente consegue, através do estado contemplativo e do uso da racionalidade, perceber a identidade das coisas. Então, seria o movimento ilusório ou realidade? Seria a identidade das coisas ilusório ou realidade? O copo é um copo ou o copo é uma coisa em movimento? Então, Heráclito acredita que a realidade é o movimento e que a gente pode apreender a identidade das coisas através dos nossos sentidos. Já Parmênides diz que o movimento é ilusório e que o real é a identidade.
apreendida através da nossa racionalidade. É complicadinho, né? Mas dá para entender. Estamos com dúvida até agora? Vamos dar continuidade que tem bastante aula pela frente ainda. Pode passar o slide para mim, por favor? O que é o real? Como o conhecemos? Por que conhecemos o real dessa forma que ele é? Não seria isso que está à nossa volta algo ilusório? Então, esse coisa do movimento e da identidade vai ser traduzida no conceito de devir. Então, o devir é a preocupação dos gregos, que é a realidade, o que é o ser e o não ser. Então, quem compreender o devir, quem vê o que é o devir, quem responder isso, compreende o que é a realidade. Bola para frente. Vamos passar para o próximo slide. E é aí que entra a razão e a lógica, e o conhecimento da verdade. Vamos traduzir. A razão, ela é um software. A razão, ela é um programa, é um Windows, né? É o seu Apple, é o seu sistema, a razão, responsável por guiar. É a voz interior socrática, ou então a voz da razão, né? Para traduzir para o senso comum. O ser humano pelo caminho filosófico, usando a razão. Então, e a lógica seria um aplicativo, seria um programinha que você acessaria dentro desse software para compreender os argumentos dos debatedores e para analisar esse discurso sobre a realidade. Então, se alguém diz que a realidade é matéria, é energia, como é que você vai analisar esses argumentos dele? A ciência, ela vive disso. Você lança um artigo científico, vem um pesquisador, lança uma contradição ao seu artigo científico, e todos esses debates eles têm que ser analisados para que a ciência e a filosofia andem para frente. Então, qual é o procedimento usado para se analisar qual argumento é correto, qual tem validade e qual não? Compreende? Aí que entra a lógica e a importância da lógica. Vamos para frente. Com esse slide. Muito obrigado aí a pessoa que está abaçando os slides. Que eu me esqueci o nome agora. Acho que é a Mari, né? A lógica aristotélica agora. Então, Aristóteles acreditava que a lógica... Jordana. Muito obrigado, Jordana. Aristóteles acreditava que a lógica poderia ser as leis que regem o debate científico. Então, lembra que eu falei como a ciência funciona? Um artigo, um cientista acredita numa coisa, ele lança isso para a comunidade científica e as pessoas vão usar da lógica para ver, para reger esse debate científico. Então, para ter o conhecimento do que é ilusório e das contradições, que são chamadas de falácias, as contradições nos discursos, sobre a realidade e nos auxilia para encontrar a verdade. E aí Aristóteles vai formular uma série de leis que a Bruna vai poder especificar para nós, e isso vai ser muito interessante para vocês, porque isso vai auxiliar vocês na sua interpretação textual, vai auxiliar vocês no raciocínio lógico, vai auxiliar vocês no debate científico sobre seus amigos aí, o que é realidade, o que não é realidade, vai ajudar no debate político, uma série de coisas, né? Vamos para o próximo slide, Jordana. Obrigado. Então, uma primeira definição de lógica. É uma definição difícil até, mas é uma definição até bem rasa. Ela é encontrada num livro didático de ensino médio, da Marilena Chauí, que é esse livro aqui, que é Iniciação à Filosofia, do ano de 2014 a 2017. Então, vamos ler para vocês. Procedimentos, passos a serem empregados, passos a serem tomados em raciocínios que se referem a todas as coisas, do qual possamos ter um conhecimento universal e necessário. Um conhecimento que tenha ligação uma coisa na outra, coesão e coerência, necessidade entre um argumento e outro, uma corrente que liga um elo no outro. Ou seja, princípios, regras e leis necessárias e universais de como pode funcionar o pensamento humano. E com essa definição de lógica, eu passo a bola para a professora Bruna poder dar continuidade à aula. Obrigada, Otávio. Eu queria primeiro pedir desculpa, porque meu computador aqui ele não quis funcionar de jeito nenhum. Agora eu consegui pelo menos abrir os PowerPoints aqui para eu olhar. Então vou ter que falar pelo celular, talvez o áudio fique um pouco ruim, a luz também não está muito legal, mas
Vai ter que ser isso por enquanto, pessoal. Queria começar, então, indicando um vídeo, né, um curso de lógica, que infelizmente eu não vou poder mandar o link para vocês, porque pelo celular eu não consigo enviar aqui, mas é um curso de lógica a partir do ponto de vista feminista, da Gisele Seco. Ele está disponível no YouTube pela Universidade da Paraíba, se eu não me engano. E é bem interessante e é um pouco uma aprofundação maior disso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a ideia é dar uma pequena introdução. Eu não sei se tem como deixar os slides para vocês pegarem depois, mas a gente não vai avançar muito, mas os slides têm todo o conteúdo que vocês precisam saber para ter uma introduçãozinha assim à lógica aristotélica. Então, como o Otávio já falou, assim, né, em lógica a gente está falando dessas maneiras como a gente raciocina e de alguns processos e como a gente manipula as informações no nosso cérebro. Em lógica, a gente chama isso de inferência, quando eu pego algumas informações que eu já tenho, e dessas informações que eu já tenho, eu concluo, então, algum tipo de inferência, né? Eu infiro a partir de duas premissas uma conclusão. Chega a uma conclusão de um novo conhecimento a partir de conhecimentos anteriores que eu já tinha. Então, o que o lógico faz, né? O lógico, ele basicamente verifica se a conclusão ela é uma inferência válida dessas premissas que a gente apresenta. Então, diferente do que a gente tem no nosso cotidiano, né? Que a gente tem uma conclusão e a gente vai lá, então me diz quais são os teus argumentos para confirmar essa conclusão. Na lógica, a gente chama de argumento toda a parte, toda a forma que envolve as premissas de um argumento, quando você dá razões, dá motivos, e a conclusão também faz parte do argumento no sistema da lógica. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu me esqueci de pedir para passarem o slide. Tem como passar o slide para mim, por favor? Tá, então esse era o slide sobre inferência. Então, se tu puder passar um próximo, que eu já falei da inferência. Então, um argumento. Aí, obrigada. Moça que tá salvando nossa vida aí. Então, um argumento, ele é basicamente formado por duas partes, né? Que são as premissas, que é o nome que é dado às sentenças, que formam um argumento, e a conclusão, que é dado esse nome para o resultado que a gente chega a partir dessas premissas. Pode passar. Então, a lógica, ela se ocupa com sentenças, né? Sentenças são essas frases e expressões que a gente tem na nossa vida cotidiana, na gramática comum mesmo. Porém, a lógica se ocupa com um tipo específico de sentença, que não são as sentenças imperativas, quando eu digo, sai daqui, para minha cadela, por exemplo, que está me incomodando aqui, eu digo, sai daqui. Isso é uma sentença imperativa, que não é isso que a lógica se preocupa. E também não é com as sentenças interrogativas, por exemplo, será que está chovendo? Eu não sei se está chovendo. A lógica trabalha com as sentenças declarativas, por quê? Nas sentenças declarativas, a gente pode afirmar se elas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, quando eu digo Alfredo tem 20 anos, eu posso dizer se isso é verdade ou uma falsidade. Agora, quando eu digo está chovendo, eu não posso dizer que a minha pergunta de se está chovendo ela é verdadeira ou falsa, porque ela é um questionamento, ela não é uma declaração de um fato. Pode passar. Então, como o Otávio já falou, né, a lógica aristotélica, ela é meio que a precursora de todas as lógicas, né? A gente não trouxe aqui para vocês, mas no slide, lá no final do slide, vai ficar que existem uma série de variedades de lógica, e essa é o que a gente chama de lógica tradicional. Ela é a precursora das lógicas, é de onde todas as outras lógicas se baseiam. E essa lógica, os discípulos de Aristóteles juntaram todas as obras onde ele falava sobre lógica e juntaram numa única obra que se chama órgão, que do latim ela significa instrumento. Então, por que né, instrumento? Porque o Aristóteles achava que a lógica seria um instrumento para alcançar o conhecimento verdadeiro, para quando eu tiver que justificar um argumento, eu recorrer à lógica. Pode passar. Então, como é que a gente formaliza um argumento? A gente já viu que, então, um argumento é uma espécie de raciocínio que me leva a uma conclusão de um novo conhecimento.
Então, para a gente compreender, a gente precisa formular esse argumento. A gente tira esse argumento do contexto e pega as premissas que são importantes para a gente chegar à conclusão. Por exemplo, eu tenho a frase: se Joana só conhece cisnes brancos, então todos os cisnes são brancos. Aí eu formulo na seguinte forma: Joana só conhece cisnes brancos, que eu vou chamar de primeira premissa. Todos os cisnes são brancos, que eu vou chamar de segunda premissa. E aí a resposta, né, a conclusão, que seria o se ou então, ou o condicional, né, que a gente chama. Que seria ali a conclusão do argumento. Vamos ver alguns outros exemplos de formalização. Todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Ou seja, eu tenho o termo médio ali, né, que é humano, nas duas premissas, e na conclusão eu extraio um sujeito e um predicado. Um terceiro exemplo, para ver se fica mais claro. Otávio, se tiver perguntas, tu me fala, porque não tem perguntas aqui para mim, não aparece. Tranquilo, tá tudo bem ali no site. Não Tá. tem... Se vocês tiverem perguntas, também falem, porque eu sei que eu tô falando bem rápido, porque é bastante coisa, assim, que a gente tem para ver. Se quiserem que eu fale mais devagar também, é só vocês falarem, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem, falem aí que a gente dá um jeito. Então, um terceiro exemplo, deixa eu ver aqui. Terceiro exemplo, né? Todo mamífero é vertebrado, primeira premissa. Ai, gente, eu me esqueço dos slides. Nossa. Otávio, tu cuida aí se eu tô passando os slides, por favor. Desculpa a moça que passa os slides. Segunda premissa, a baleia é um mamífero. A conclusão, então, que eu extraio disso, a baleia é vertebrado. Eu tenho dois tipos de conhecimentos verdadeiros, porque eu sei que o mamífero é vertebrado, e eu também sei que é verdadeira que uma baleia é mamífero, e eu extraio, então, disso uma conclusão verdadeira, a baleia é vertebrada. Quando a gente tem esse tipo de formulação, a gente diz que esse argumento ele é válido. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a forma desse argumento que a gente mostrou, todos os três argumentos, eles podem ser resumidos na seguinte formulação. Todo A é B, premissa A. C é um A, logo C é um B. Conclusão. Por que a gente faz isso? Não passei o slide de novo. Por que a gente faz isso? Porque o lógico, ele se preocupa com a forma do argumento. Não tem como um lógico saber todas as premissas que existem no mundo. Não tem como saber se todas as premissas que existem no mundo elas são verdadeiras. Então, o lógico vai se preocupar com formular o argumento de modo que ele seja válido. Porque eu não posso verificar a verdade de toda e qualquer premissa. Então, se eu tenho duas premissas que são verdadeiras, e esse argumento é válido, então eu vou ter uma conclusão que também é verdadeira. Aí vamos falar um pouquinho de verdade e validade. Vamos ver aqui, já que a gente viu algumas formulações, eu estou fazendo a pessoa que está passando os slides prestar atenção na aula para saber quando que eu quero mudar os slides. Desculpa. Tá, então, se eu estou falando que a gente viu aquela formulação lá, né, base. Aí eu apresento para vocês o argumento. Todo ser humano é mortal. Meu cão é mortal, logo, meu cão é um ser humano. Parece obedecer aquela formulação inicial que a gente apresentou, né? Mas será que é possível que eu, a partir de premissas verdadeiras, eu tenha uma conclusão falsa? Vamos ver mais adiante. Vamos passar o próximo aí. Gente, meu computador travou no nível que eu não consigo passar os meus próprios slides aqui. Vou pegar no celular. Todo mineiro é brasileiro. Pelé é brasileiro. Logo, Pelé é mineiro. Embora a conclusão ela seja verdadeira, que a gente sabe, né, que Pelé é lá de Três Coroas, então logo ele é mineiro, ela não é uma conclusão lógica. Por que ela não é uma conclusão lógica? Porque eu não posso concluir de que alguém é brasileiro que ele vai ser mineiro. Por quê? Porque a gente tem baianos, a gente tem gaúchos, a gente tem paulistas. Então, ela não vai ser uma conclusão lógica. A partir das premissas, eu não estou tirando a conclusão.
Então, vamos mostrar por que essa formulação ela não é uma formulação válida, que está no próximo slide, que eu não consigo passar aqui. Ó, o que há de errado com os dois últimos argumentos? Podemos notar que ambos são iguais aos exemplos anteriores, né? A gente tem... Ai, gente, é péssimo trabalhar no celular, que fica... Caiu a Bruna. Vamos lá, verdade e validade. Podemos notar que ambos são iguais aos outros exemplos na primeira premissa, mas na segunda premissa e na conclusão, não. Pode voltar ao slide para a gente ver o exemplo de novo? Todo mineiro é brasileiro, Pelé é brasileiro, logo Pelé é mineiro. Embora a conclusão seja verdadeira, ela não é uma conclusão lógica de suas premissas. E agora você compreende revendo o exemplo de todo mineiro é brasileiro, Pelé é brasileiro, são premissas que podem concluir algo. Porém, quer dizer, todas são premissas que podem nos dizer algo. Porém, quando essas premissas ditas para gerar a conclusão de usando a lógica aristotélica, onde você pega o universal e junta com o sujeito e o predicado, logo Pelé é mineiro, gera uma conclusão aparentemente diferente, né? Não condiz com Posso ajudar, Otávio? Desculpa, gente, eu claro. saí aqui. Oi? É que eu pedi para ela voltar ao slide, porque o próximo slide explica o que está acontecendo. Então a gente estava relendo o exemplo para mostrar para eles na prática o que o outro slide está falando. Exato. Pode continuar. Não, mas era exatamente isso, Otávio, que eu pretendia fazer. Mostrar por que a forma daquele argumento está errado. Ó, o que é de errado com os dois últimos argumentos? Podemos notar que ambos são iguais. Na primeira premissa, a primeira premissa dos dois argumentos, ela é igual, né? Ela é eu não lembro, mas tem como ir para o próximo? Próximo slide? Ó, nesse exemplo, né? Todo ser humano é mortal, meu cão é mortal, logo meu cão é um ser humano. Esse exemplo ele tem a mesma formulação do exemplo do Pelé, e a gente fica com todo A é B, C é um B, logo C é um A. Mas como a gente tinha visto anteriormente, a formulação correta é quando o termo médio, na primeira premissa, ele está na segunda parte do argumento, e na segunda premissa, ele está na primeira parte do argumento. Então, para esse argumento ser válido, ele teria que ser todo A é B, B é um C, logo C é um A. Assim a gente teria um argumento válido, mas a gente não teria um argumento verdadeiro, porque a gente ficaria com meu mortal é um cão. Ficaria equivocado, né? É uma frase que não faz sentido. Tá? Não sei se ficou claro, mais ou menos assim, a diferença entre verdade e validade. Vamos ver um pouquinho melhor. Pode passar o próximo slide. Então, a forma 1 ela é válida, pois ela corresponde a uma forma de argumento em que a conclusão ela se segue de forma lógica de suas premissas, e a forma 2 ela é inválida, pois a conclusão não se segue das premissas, e ainda tem a questão de que de premissas verdadeiras não se pode seguir uma conclusão falsa, como de premissas falsas não se pode seguir uma conclusão verdadeira. Tá, então, pode ir para o próximo. Agora vamos falar um pouquinho. Quando falamos de verdadeiro e falso, estamos nos referindo ao conteúdo das proposições, ou aquilo que, por exemplo, quando eu falo, meu cão é mortal, essa é uma. Eu não sei porque eu botei uma proposição falsa, né? Mas então, a verdade ou falsidade de uma proposição, ela corresponde às coisas como elas são no mundo. Eu posso
verificar, tem uma garrafa na minha mesa. É verdadeiro, eu posso verificar porque a garrafa está aqui, tá? Agora, no que se refere a validade ou invalidade, a gente pode passar. A gente está considerando as questões formais estabelecidas entre as premissas e a conclusão, ou seja, quando a gente tem aquela questão de ter duas premissas e uma conclusão que se segue dessas premissas, e as premissas estão em seus lugares corretos, os termos dessas premissas estão em seus lugares corretos no argumento. Pode passar. Ó, mais um exemplo para a gente ver melhor. Todo gás nobre não combina com outros elementos. O ozônio é um gás nobre. Logo, o ozônio não combina com outros elementos. A gente tem aqui um argumento válido, porque a gente tem todo A é B, C é A. Logo, o ozônio não combina com os outros elementos. Logo, tá. Então, a gente diz que esse é um argumento válido, porque ele obedece àquela formulazinha que a gente mostrou anteriormente, que se eu tivesse aqui com os slides, eu voltava lá em cima para mostrar para vocês. Mas vocês procurem depois ali o argumento, como a gente mostrou na forma válida. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Todo A é B, C é um A, logo C é B, que seria como ficaria formulado esse argumento, né? Se a gente substituísse aí o conteúdo por letras, né, simbólicas. A gente teria aí um argumento válido, mas não teria um argumento verdadeiro. Por quê? Porque não é verdade, né, que o ozônio é um gás nobre. Mas não é papel do lógico saber que o ozônio não é um gás nobre. O papel do lógico é entender que esse é um argumento que não é, que é ou não é válido. Que no caso esse argumento é um argumento válido, mas ele não é um argumento verdadeiro. Nesse sentido, nos interessa mais, né, para nossa vida cotidiana, quando a gente tem a verdade ou a falsidade de um argumento e não apenas a validade ou a invalidade. Pode passar. Ó, então, pode passar, porque isso foi exatamente o que eu falei. Tá, então a gente tem as proposições categóricas. Deixa eu ver. Que as proposições categóricas, elas falam entre as relações que existem entre os diferentes termos dentro de uma premissa. Ou seja, ó, as proposições categóricas estabelecem a relação entre classes de seres. Seres humanos, seres mortais, por exemplo. Afirmando ou negando que essa classe seja incluída em uma ou outra. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Aqui a gente tem uma relação entre a classe ser humano e a classe ser mortal. Pode passar. Então, as proposições categóricas, elas podem ser divididas em duas partes. A parte qualitativa e a parte quantitativa. Dentro da parte qualitativa, a gente tem as premissas afirmativas, quando a gente afirma uma relação entre diferentes termos, por exemplo, todo cachorro é mortal, e as proposições negativas, quando a gente separa os termos. Por exemplo, nenhum cavalo é um anfíbio. Pode passar. E nas proposições categóricas quantitativas, a gente tem os universais, que se refere a todo um grupo de sujeitos, por exemplo, todo gaúcho é gremista, ou particulares, quando eu me refiro a uma parte da extensão, né, do sujeito. Por exemplo, algum gaúcho é gremista. Então, dentro das proposições categóricas, a gente tem, quando a gente junta as proposições quantitativas e as qualitativas, a gente tem os universais afirmativos, quando eu digo todo gaúcho é gremista, a gente tem os universais negativos, quando eu digo nenhum gaúcho é gremista, a gente tem os particulares afirmativos, quando eu digo algum gaúcho é gremista, e eu tenho os particulares negativos, quando eu afirmo algum gaúcho não é gremista. Pode passar.
Tá, então, dentro dessas proposições categóricas, existem leis que, para Aristóteles, elas não podem ser inválidas, elas correspondem a todas as formas de argumentos. Então, dentro dessas leis está o princípio de não contradição, que, de acordo com Aristóteles, é o princípio mais seguro da lógica, né? Que a gente diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, imagina um político lá que fala que quando ele estava concorrendo com um outro político, ele fala que aquele político é corrupto, que ele não pode ser um bom candidato. E aí, em um outro momento, a chapa dele se alia a esse político e ele começa a afirmar: não, eu sempre tive certeza de que ele era muito honesto. Então, a gente se pergunta, né? Como que ele chegou como esse argumento dele ser inválido? Porque em um momento ele fala que a pessoa é honesta, em outro momento ele fala que a pessoa não é honesta, de acordo com o que ele necessita ali, né? O segundo princípio da lógica é o princípio de identidade, segundo o qual o objeto é igual a si mesmo. Por exemplo, eu não posso dizer... tem um exemplo do... não vou me lembrar agora. Que ele fala, né? Um cachorro tem 4 patas, mas digamos que a cola fosse uma pata. Quantas patas o cachorro teria? E aí a resposta seria 4 patas, porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Eu não posso dizer... o cachorro continua tendo 4 patas, porque a cola é uma cola, não é uma pata. Tá? E o princípio do terceiro excluído, segundo o qual, para qualquer proposição, ou essa proposição é verdadeira, ou sua negação é verdadeira. Por exemplo, quando a gente diz... estava falando ali do político, né? Alguém vai perguntar para o político se... então, o que ele acha? O outro político com quem ele concorria é honesto ou é corrupto? Não tem uma terceira via. Ou ele é honesto ou ele é corrupto. Ou seja, ou algo é A ou algo é B. Ela não pode ser A e B. Ou ela não pode ser um C. Pode passar. Tá, então, como a gente não vai conseguir tratar, né, de todas as formas lógicas com que Aristóteles trabalha, o Aristóteles tem a lógica imediata, que é o quadrado da oposição, e a lógica mediata, que é o silogismo. Como a gente não vai conseguir entrar aprofundadamente, né, em todo esse conteúdo, a gente vai falar rapidamente só para a gente ter uma noção do que é e mais ou menos como funciona. Então, só para explicar para vocês, esse é o quadrado da oposição. Então, como que ele funciona, né? É um quadrado de oposição entre sentenças. A gente tem as sentenças A, onde ficam... meu Deus, eu nem enxergo aqui agora. Os universais afirmativos. A gente tem o E, onde ficam os universais e negativos. A gente tem o I, onde ficam o particular afirmativo. E a gente tem o O, onde ficam os particulares e negativos. Tá? Então, as letras A e E, elas são contrárias. Então, quando a gente tem uma sentença A que é verdadeira, necessariamente uma sentença E vai ser falsa. A gente tem as sentenças, a relação subalternas, né? Que é a relação entre A e I. Então, se eu tenho aqui... eu não consigo ler o exemplo, seria bem interessante se vocês lessem, mas para mim aqui, não, eu não consigo enxergar. Quando eu tenho uma sentença A, que ela é universal, quando eu digo algum gaúcho é gremista, quando eu digo todo gaúcho é gremista, eu vou ter uma afirmativa correspondente, que seria algum gaúcho é gremista. Então, as duas vão ser verdadeiras. Tá? Deixa eu ver. Não sei, eu perdi os negócios onde estava. Eu fiquei tão nervosa com esse negócio de nada funcionar aqui, que eu perdi o negócio que estava arrumado aqui. E aí, então... Oi? Eu acho que tá indo tri bem, tá tri massa. É difícil. Ficou uma coisa, assim, ficou uma bagunça isso aqui, mas enfim. Tá massa, tá massa.
A gente tem a relação entre a e, então, que quando uma universal é verdadeira, necessariamente a sua particular vai ser verdadeira. A gente tem a relação entre... A gente tem as relações subalternas e as relações subcontrárias ainda. E as relações contrárias, que vão estar bem melhor explicadinhas depois nos slides, inclusive com alguns exemplos, que eu não sei se tem como a moça que eu me esqueci o nome, disponibilizar os slides para vocês, que aí se vocês tiverem interesse, assim, e acharem, sei lá, que vai ajudar vocês, vocês podem dar uma olhada, que tem com o diagrama de Venn, que fica melhor exemplificado ainda, para vocês conseguirem enxergar melhor. Oi? É Jordana. Jordana, pode compartilhar os slides para vocês, que tem tudo mais explicadinho. Então, pode passar. Só para falar, assim, o quadrado da oposição, ele não foi criado por Aristóteles, ele foi criado pelos medievalistas como uma forma de auxiliar para a gente enxergar melhor os argumentos. Tá, então, dentro da doutrina mediata de Aristóteles, a gente tem o silogismo, que é um pouco disso que a gente veio vendo até aqui. Na verdade, essas formas de doutrinas lógicas do Aristóteles, elas trazem consigo todo esse conteúdo que a gente viu até agora, né? Porém, tudo que a gente viu até agora foi uma pequena introdução do que todo o conteúdo realmente trata, né? Então, o silogismo é a palavra grega que designa um argumento formado por 3 proposições, como a gente tinha visto antes, né? 2 premissas e uma conclusão. E ela foi apresentada por Aristóteles na obra Primeiros Analíticos. Então, o silogismo, ele mais ou menos se refere sobre a forma dos argumentos. Pode passar o slide. A forma em que os termos se apresentam no argumento. Que para vocês até entenderem os exemplos que a gente trouxe antes, seria bem legal se vocês procurassem, assim, entender o que por exemplo, o que o sujeito faz dentro do argumento, o que o predicado faz dentro do argumento. E aí a gente tem o argumento formado da seguinte forma. Primeiro a gente tem o termo médio e o termo maior na primeira premissa. Na segunda premissa a gente tem o termo menor e o termo médio na premissa menor. E na conclusão a gente tem, então, o sujeito e o predicado. E tem, então, quando a gente vai tirar uma conclusão, a gente exclui o termo médio e a conclusão geralmente é o termo menor e o termo maior. E todas as formulações lógicas do silogismo aristotélico, do silogismo categórico, vão ser feitas dessa forma, vão se encaixar dentro desse tipo de estrutura, independente do conteúdo independente do conteúdo da sentença, todas as sentenças elas se encaixam na mesma formulação. Pode passar. Tá. Então, uma outra questão que é trabalhada dentro da lógica aristotélica são as falácias. O termo falácia, ele significa trapaça ou engano. Em sua acepção comum, o termo falácia designa uma ideia equivocada ou uma crença falsa. É um erro de raciocínio ou um erro de argumentação. Isso o Otávio falou bastante, né, lá no início, mas uma falácia são basicamente argumentos inválidos que geralmente são usados para deturpar algum tipo de investigação ou para enganar alguém e tal. Pode passar que existem uma variedade de falácias, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? O argumento da autoridade, que esse é um argumento muito utilizado dentro da academia, principalmente dentro da universidade, dentro das escolas, que é quando a gente se refere a alguém como uma autoridade para sustentar uma proposição. Por exemplo, vocês devem ver direto, assim, no Facebook. De acordo com cientistas, comer uma maçã de manhã ajuda a emagrecer. Não tem nenhum embasamento científico, eu acabei de inventar aqui, mas quando a gente vê a expressão de acordo com cientistas, a gente tem um maior grau de confiabilidade nessa proposição. E isso a gente chama, em filosofia, de argumento de autoridade. Então, eu vou procurar aqui. Seria tão legal se tivesse arrumado. Argumentum ad verecundiam, que é o nome em latim.
Geralmente, esses argumentos eu coloquei aqui em português, que seria mais fácil para vocês entenderem, mas a gente acha mais pelo termo em latim mesmo, né? Essas falácias. Então, uma outra falácia, a falácia da petição de princípio, quando a gente toma por prova exatamente aquilo que precisa ser explicado. Ou seja, quando eu digo, estou com fome porque eu acho que não me alimentei ainda. Ou seja, eu estou afirmando algo a partir da mesma coisa, né? E o argumento contra o homem, ou também chamado de argumento ad hominem, o argumento da petição de princípio também é conhecido como petitio principii. Não sei falar latim, é mais ou menos isso aí. E o argumento contra o homem, que também é conhecido como argumento ad hominem, que é quando a gente argumenta contra a moral de alguém quando não é isso que está em questão. Ou seja, quando eu vou falar mal da apresentação do Otávio porque ele tem cabelo cacheado e eu não gosto de pessoas de cabelo cacheado, então a apresentação do Otávio foi péssima, foi horrível. Então esse é o argumento ad hominem que a gente chama, né? Pode passar. Eu acho que era mais ou menos isso. Aí eu botei um tchauzinho. Mas tem, tipo, bastante mais conteúdo. Se tu quiser passar rápido, assim, Jordana, só para o pessoal ver, eu coloquei alguns diagramas de Venn, uma explicação um pouco maior da doutrina aristotélica, de como funciona o quadrado da oposição dentro de cada exemplinho, assim, porque dar uma aula de lógica em 1 hora eu acho que foi a coisa mais complicada que já pediram para a gente fazer, né, Otávio? Porque a gente vê, assim, isso que a gente está falando aqui para vocês, a gente vê isso em um semestre inteiro. É realmente muita coisa. Mas vai ser, tipo, vai agregar muito na formação de vocês, com certeza, porque a lógica a lógica, apesar dela não aparecer em nenhuma, raramente apareceu, acho que é 0, alguma coisa por cento das questões que são voltadas para a lógica no Enem, ela está presente em praticamente todas as questões de forma transversal, né? Porque uma forma de argumentação coerente, ela é extremamente importante para a gente conseguir. Às vezes, muitas questões são interpretativas e até para formular argumentos na redação, então acho que isso vai ser bem importante para vocês. E aí, ali no final, eu deixei para vocês alguns exercícios para vocês fazerem também, que está chamado de exemplo. E aí vocês podem identificar quais são verdadeiros, quais são falsos, quais são argumentos incorretos, quais são os argumentos válidos. Quando um argumento ele é válido e ele tem premissas verdadeiras, a gente chama ele de um argumento correto. Quando um argumento ele tem premissas falsas, uma conclusão verdadeira, e é um argumento válido, a gente chama ele de incorreto. Tem uma série de nomenclaturas que estão melhor explicadas nesses slides, mas que seria bem... Não sei uma palavra para dizer, mas acho que a gente ia incomodar muito você se a gente trouxesse tudo muito detalhado aqui hoje. Então, acho que seria mais ou menos isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Otávio. Acho que a questão agora fica para quem quiser aprofundar, cola com a gente ali no desafio, faz questões offline, que a gente vai respondendo. Procure ler os livros, procure ver o curso que a professora Bruna indicou, que aí lá dentro desses lugares dá para ter uma profundidade melhor do que essa aula de 1 hora que vocês estão tendo. O que a gente pôde passar para vocês foi um panorama geral do contexto histórico do surgimento da filosofia que vai levar no surgimento da lógica aristotélica, né? E a gente pôde dar, a Bruna pôde dar para vocês uma passada de leve, assim, vou falar para vocês. Foi muito interessante a apresentação dela, mas o tempo realmente, por ser curto, ela teve que passar correndo e bem de leve. E se vocês puderem ler outros livros e coisas assim, para aprofundar o conhecimento de vocês, vai auxiliar muito na hora de fazer uma prova do Enem, na hora de fazer uma prova de universidade, para entrar na universidade particular, uma leitura de texto, ler notícias, ver o jornal. Tudo isso a lógica auxilia muito, não só a lógica aristotélica, como a Bruna disse, existem outras lógicas também, o estudar essas outras lógicas, além da aristotélica. Fica o convite para vocês, pessoal. Muito obrigado aí por estarem presentes.
Então, acho que era isso por enquanto. Eu queria pedir desculpa também por tudo que deu errado. Acabei tendo que dar aula no celular mesmo. E meu computador aqui não funcionou de jeito nenhum, tá tudo travado, tem que ver o que eu vou fazer. Mas então era isso por hoje, e aí na semana que vem a gente começa com ética medieval. Aí a gente muda um Parados. pouquinho de ares. Então, não sei como é que eu faço aqui para sair. Eu não sei, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida ali, Otávio? No texto, ali no chat, não. O Gerson participou muito, queria agradecer ao Gerson por ter participado a aula inteira. A Jordana, que passou os slides também, muito obrigado. Sim, Estava de obrigada mesmo. função. A galera agradeceu, e é isso, não tem dúvida. Mas se o pessoal tiver, dá tempo ainda, temos mais 5 minutos ali de 1 hora. Ou mais um. É 8h14 agora, né? Tá, então acho que é isso. É isso. Tchau, pessoal. Falou. Eu não sei como é que eu saio, eu nunca sei.